Hello, hello, camaradrags! Olha só, a direita vive criando espantalhos anticomunistas. E o vídeo de hoje é para responder a duas perguntas. Carlinhos Marx e Kiko dos Anjos eram homofóbicos? Todo comunista quer o fim da família? É muito louco pensar isso, mas tem um rolê todo dialético entre homofobia e família que podemos desembolar no vídeo de hoje. Mas a resposta para as duas perguntas é contraditoriamente sim! Engels e Marx foram homofóbicos e nós, comunistas, queremos sim o fim da família. Agora, você de direita que viu só esse trecho, deve estar achando que estamos dando munição para vocês, né? Errou rude, porque você, inclusive, que é de esquerda, já sabe e suspeita, talvez, né, do que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então, se você quiser saber a resposta, aguarde a vinheta que vamos falar sobre isso já já. Doutora Drag! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas, me sigam em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça nosso podcast Hora Queer e Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Hora Queer ou PicPay Dimitra Vulcana ou Pix doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast chamado Hora Queer /Doutora Drag. Enfim, Marx e Engels eram homofóbicos? Todo comunista quer o fim da família? A direita vive criando espantalhos anticomunistas e sempre a pauta ela é moral. Ou é a fiscalização do cu alheio, ou é sobre os corpos de mulheres, ou uma defesa de uma tal família que é um modelo inclusive falido. Inclusive esses cidadãos de bem, defensores da família e das crianças, sempre aparecem aí pra gente com histórias extremamente cabulosas, mostrando inclusive a podridão e a hipocrisia dos conservadores. Faz um teste aí comigo, abra seu Google e digita as palavras político, conservador, pedófilo, ou troque pedófilo por agressão à mulher. Depois que você fez isso, vamos continuar nosso assunto aqui e vamos pensar na nossa primeira pergunta sobre essa dupla fundadora da ciência imortal do proletariado, que vocês já sabem que é o marxismo. E sim, gente, não há como negar que esses dois homens não fossem homofóbicos no seu tempo. Mas, para não cairmos em anacronismos e falsas polêmicas, né, em polêmicas, a gente precisa primeiro esmiuçar algumas coisas que, inclusive, contêm contribuições de Engels, por exemplo, para o feminismo marxista, que, de quebra, é uma pauta que está ali andando acoplada com as pautas LGBTQIA+. Isso porque a gente tem que pensar no binômio, gênero e sexualidade junto, pra gente refletir patriarcado, capitalismo, por exemplo. Olha só, o Engels, por exemplo, ele teve uma educação calvinista. Por mais que tivesse abraçado o ateísmo, a gente consegue perceber as suas subjetividades moralizantes por influência disso. Por exemplo, em 1869, ele e Marx conversavam lá por cartas, né, para falar sobre o livro de Karl Ulrich, que dizia que masculinidade e feminilidade devem ser consideradas como um contínuo. Tipo quando a gente pensa hoje gênero masculino, gênero feminino, como possibilidades que estão em polos de possibilidades, né? Parece redundante, mas que vão além dessa binariedade. Então a gente tem que pensar aí masculino e feminino. E aí o termo que o Ulrich denominou para a homossexualidade seria Urning, tanto para a homossexualidade feminina quanto para a homossexualidade masculina. E aí, meus camaradrags, os bonitão não gostaram. Engels escreveu para Marx com as seguintes palavras, sem tirar e nem pôr. Os pederastas estão começando a se afirmar e descobrir que são um poder no Estado. E não contente, ele ainda completa para vocês, olha só, em francês. Se eu soubesse, eu falaria em francês, mas eu vou falar em português. Guerra à xoxota, paz aos cus, vai ser o slogan de agora. Engels, girl,
Olha, a vida das queer não é fácil. Engels e Marx ainda continuaram, falando sobre estarem velhos demais para ver esse grupo vencer. Mas veja só como Carlinhos Marx e Quico dos Anjos, sendo homens de seu tempo, não perceberam o potencial do apoio aos homossexuais como parte da crítica que a gente tem hoje muito bem fundamentada e desenvolvida pelas feministas marxistas na crítica ao modelo de família nuclear burguesa. Então, marxismo, gente, ele não é Bíblia. E o que temos é um método, e ele é vivo. Ah, mas Marx e Engels foram homofóbicos, Dimitra. Sim, foram. Mas nós marxistas vivos de nosso tempo, no século XXI, não podemos mais permitir atrocidades deste nível. Não há como pensarmos uma evolução no futuro sem ter lá no horizonte uma perspectiva antirracista, pró-LGBT, pró-feminista. E eu ainda sou de um grupo de marxistas que vai até mais longe. Não tem como a gente não ser contra o capacitismo, a exploração animal. Ou seja, é como Zé Paulo Neto conta pra gente, que ele falou um dia desses assim, que o marxismo é a nossa grande arma para combater o capital no século XXI. Mas só ele não basta. Pense o quanto podemos aprender, por exemplo, com os povos originários. Pense que não há como sequer a gente pensar uma revolução sem esses grupos todos que eu acabei de elencar para vocês. E aí agora veja só a ironia. O Edward Carpenter, por exemplo, ele trouxe reflexões a partir do escrito do Engels, na verdade, que é o favorito das feministas marxistas, que é aquele livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E aí o Carpenter diz que a crítica do Engels à família burguesa também é uma forma de falar sobre a aceitação do sexo, que não é só o sexo para procriar, tal qual, por exemplo, o sexo anal, dar o cu, o sexo anal homossexual. Enfim, e aí temos uma possibilidade de aceitação cultural, jurídica, social da homossexualidade como um projeto, gente, de emancipação humana pelo socialismo para nos livrarmos, das opressões LGBTfóbicas dessa sociedade. E bem, pelo menos até os anos 30, a Revolução Russa não só descriminalizou práticas não heterossexuais, como também permitiu o aborto. Ou seja, se Marx e Engels homofóbicos e machistas foram, também existiram camaradas, sobretudo as camaradas, que tiveram como pauta dentro do socialismo a busca pelo fim das opressões. O que nos leva a outro ponto, que é essa tal de família nuclear, que tanto a direita defende, e inclusive modelo familiar que não reflete a verdadeira realidade, pois não é só de papai, mamãe e filhinhos que se compõem famílias. Existem mães solos, pais solos, avós cuidando de netos, tias tutelando sobrinhas, famílias com 2 mães, 2 pais. Enfim, o que mais temos é um universo de possibilidades que são totalmente ignoradas pela direita, pois não é sobre a família o projeto deles, é sobre controle dos corpos e do papel da reprodução social. É sobre reproduzir pessoas que irão produzir produtos. O que precisamos entender é que as teorias que Engels trouxe sobre a família formam, para além do materialismo histórico dialético que foi feito com Marx, contribuições maravilhosas para o socialismo. Inclusive, foi o que orientou sobre temas como educação, criação de crianças na União Soviética, por exemplo. Então, para quem não leu esse livro, eu já recomendo demais. Inclusive, esse foi um dos livros que mais me cativaram e me fez considerar o marxismo. E sim, eu não chego no marxismo pelo Marx, e sim pelo Engels, veja só. E isso diz muito sobre os últimos anos, os últimos escritos do Engels, com aquela tentativa de popularizar o marxismo. E mais, eu cheguei ao marxismo, mais precisamente, pelas feministas marxistas e de quebra Engels. Inclusive, já lemos no nosso grupo de estudo das obras de Marx e Engels esse livro sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E pretendo retomar em 2022, então fiquem ligados. Pra quem não sabe, a gente, além de estar aqui no YouTube, a gente também organiza um grupo de estudo, o link tá aqui abaixo pra vocês. Ou acessem, vou deixar na tela pra vocês, t.me/doutoradrag. Mas voltando aqui ao Quico dos Anjos, e o que eu quero mostrar pra vocês, que é pra finalizar com a pergunta: comunistas querem o fim da família? A resposta, gente, é sim. Olha só, queremos o fim da família, mas não como a direita prega sobre. A gente quer o fim da família nuclear burguesa, um modelo de família que contempla apenas a monogamia para mulheres de forma forçada, que controla os corpos e os direitos reprodutivos de pessoas com útero, de um modelo excludente de outras possibilidades de existência de gêneros e sexualidades. Sim, se for esse modelo que só causa dor
dor e sofrimento, que tem como objetivo de produzir pessoas para produzir produtos, queremos o fim? Sim! E Engels teve um papel muito importante nisso. Já ali, alguns anos depois, tem escritos bons da caçula do Marx, a Eleanor Marx, que falou muito sobre o socialismo e as mulheres. Engels mostrou de forma materialista algumas análises ali que tinham de um pesquisador chamado Morgan, mas o que ele trouxe à tona foi como a vida da família vista pela perspectiva da mulher mostra como a sociedade foi passando de modelos matrilineares para modelos patriarcais e como essa degradação feminina fez parte do processo. Então, tem alguns problemas na análise do Engels? Sim. Hoje temos, por exemplo, avanços no campo da antropologia que mostram, por exemplo, os limites da época em que ele situou a análise dele. Também temos algumas dificuldades na análise do Engels, quando ele, por exemplo, não consegue demonstrar especificamente na história de como se dá a relação entre propriedade privada, Estado, família. A gente sabe que o capitalismo ele tem suas peculiaridades de desenvolver suas formas sociais, mas também sabemos que existia, por exemplo, mercadoria antes do capitalismo. Mas como se dão essas relações com o Estado, com a propriedade privada e com a família no seu desenvolvimento em períodos anteriores ao capitalismo, como, por exemplo, o feudalismo? Enfim, no capitalismo, nós temos que entender que todos são livres para vender sua força de trabalho. Todos são juridicamente iguais, não havendo diferenças entre quem tem sangue azul ou de servo, e todos podem ter propriedade, dizem os liberais. E isso tudo, lógico, é regulado pelo Estado, que estrutura as opressões que estamos falando aqui. Mascaro, por exemplo, ele mesmo diz que só tem como ter propriedade privada, como forma social, quando essa deriva da mercadoria dentro de uma subjetividade jurídica e específica. Mas já estamos indo aqui para outro debate. Então, para finalizar mesmo, o que sabemos é que o modelo de família defendido pela direita é um modelo fracassado, inexistente na materialidade concreta e que serve para perpetuar a ideia e a lógica de controle dos corpos para reproduzir pessoas que irão produzir produtos. Esse foi um grande feito teórico deixado pelo Engels, mas olha só, foi só o ponto de partida, porque depois, maravilhosamente, foi desenvolvido pelas feministas marxistas. Então, viva as LGBTs comunistas e que esta família que o patriarcado quer caia. Espero que tenham gostado. E antes de dar o tchau para vocês, aproveitem, entrem lá no nosso grupo de estudos. Ele está organizado no Telegram, está organizado no Discord, os links estão aqui abaixo. Também saibam que a gente está streamando lá na Rede Roxinha, vocês já conhecem. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode apoiar em apoia.se/horaqueer. O nosso PicPay é de Mitra Vulcana e o nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. Beijinho, bonaceira, camarada drags. Bye!